que Cristo fez na cruz? Essa não é uma pergunta tão fácil de responder. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Efésios, no verso 7 do capítulo 1, diz assim: nele, falando de Cristo, nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, nele em Cristo existe redenção. Aqui a obra de Cristo é descrita como redenção, como libertação. O instrumento, o meio pelo qual essa redenção acontece é o seu sangue. A remissão dos pecados ou o cancelamento da penalidade que os pecados exigem. E a motivação é segundo a riqueza da sua graça. Historicamente, tem sido difícil identificar uma imagem, um modelo que possa satisfazer tudo que Jesus realizou na cruz. Então, ao longo da história, nós temos tido pelo menos 4 visões que tentam descrever o que Jesus realizou na cruz. É uma união de temas, de imagens e aí modelos que tentam explicar a realização de Cristo na cruz. O primeiro modelo é o modelo da punição ou substituição penal. Nesse modelo, Jesus ele leva sobre si a penalidade dos pecados daqueles que quis salvar. Jesus ele absorve a ira justa, a penalidade que os homens e os seus pecados exigiam. Uma dificuldade com essa interpretação ou com esse modelo é que a gente precisa perguntar se é justo que um injusto pague no lugar de um pecador. Será que é justo que Jesus seja uma vítima inocente e acabe pagando pelos pecados de pecadores rebeldes? E aí a gente pensa talvez naquela cena, né, o King Kong querendo ser aplacado a sua ira, trazendo lá a vítima, a loura pelos cabelos e ela não querendo se sacrificar e tudo. Bom, isso não aconteceu. Seria injusto, de fato, o inocente pagar pelo pecador se Jesus não fosse uma vítima voluntária. Ele não entregou sua vida por coação, ele não entregou sua vida por pressão, certo? Ele entregou sua vida porque quis, voluntariamente. Ele se apresentou como um sacrifício para substituir aqueles cujos pecados mereciam punição. Esse é o primeiro modelo, substituição penal. O segundo modelo é a salvação pelo triunfo. O Christus Victor acredita que Jesus, então, na cruz, ele operou uma libertação, ele declarou vitória. 1 João, capítulo 3, verso 8, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus, ele declarou vitória sobre as forças do mal na cruz. E aí tem uma questão aí no meio: Jesus pagou para quem? Jesus devia alguma coisa a Satanás? Jesus, quando paga, quita, ele paga para quem? Independente de como se pensa, como se resolve essa questão, sabe-se que na cruz, Jesus então declara vitória, ele conquista o mal, ele destrói o poder do inimigo. Esse é o segundo modelo que tenta responder ou explicar o que Jesus fez na cruz. O terceiro modelo é de Jesus como uma recapitulação de Adão. Sei que esse é um nome difícil. Recapitular é relembrar, é rememorar, certo? É recordar. E aí, Romanos capítulo 5 vai dizer: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, então, é o representante daquela humanidade caída. Ele contaminou a sua descendência, isso é, aqueles que vieram depois dele. Ele representa essa humanidade caída. Jesus, no entanto, representa uma nova humanidade. Então, ele relembra, ele recapitula essa representação que aconteceu no Éden, mas também acontece na cruz do Calvário. Jesus, ele transmite graça e perdão para aqueles que estão nele. O quarto modelo que tenta explicar o que Jesus fez na cruz é o modelo da influência moral. Afinal, 1 João capítulo 4 vai dizer que Deus é amor. E a cruz, então, Jesus simplesmente demonstrou o amor do Pai.
Ele deveria servir como inspiração, explicando e demonstrando de maneira prática o que amor na verdade é. Qual dessas 4 imagens ou desses 4 modelos melhor explica o que Jesus fez na cruz? Quando se olha a história, normalmente se tomou uma de 2 opções. A primeira é a redução ou estabelecer uma ordem de prioridades, uma ordem de valor, de importância nas realizações que Jesus fez na cruz. Essa é mais importante do que essa, e essa é mais importante do que essa, e por aí vai. Ou seja, alguns vão dizer que no coração da obra de Jesus na cruz está a expiação, ou o cancelamento, ou a substituição vicária, ou a morte de Jesus em lugar de outro. Isso é o coração. E todas as outras coisas, revelar o amor do Pai, relembrar Adão, essas outras estariam em ordem decrescente, teriam um valor secundário. Então essa hierarquia ou essa ordem de valores é uma maneira de lidar com esses modelos que tentam explicar o que Jesus fez na cruz. Do outro lado está o calendoscópio. O calendoscópio é aquelas imagens que aparecem à medida que você vai rodando, tem algumas coisinhas dentro desse, como se fosse um cano, e aí você vê, toda imagem é diferente uma da outra. Então, todas essas ideias, elas não são harmônicas, elas nem se misturam, algumas delas se contradizem. Ou é uma coisa ou é outra. A gente precisa evitar as 2 coisas, tanto a redução em uma escala, talvez, de valores, quanto essa pluralidade de ideias que considera-se que elas são desconexas, elas não se ajudam, na verdade, elas não se complementam. Então, ao invés de ter uma ideia é uma coisa ou outra, a gente pode ver a ideia de integração. Isso é, na cruz do Calvário, as imagens que são nos dadas pelo Novo Testamento, elas tentam explicar o máximo possível o que Jesus fez na cruz. Nenhuma delas é suficiente para descrever o todo. Talvez a melhor ilustração seja a ilustração de um mosaico, onde cada pequena peça junta, quando a gente olha assim de trás, vê o todo. O todo é o que Deus fez em Cristo. Ele fez mais do que somente demonstrar amor, do que relembrar Adão, do que punir ou receber as consequências do pecado, fez mais do que destruir o poder do inimigo. Ele fez todas essas coisas juntas. Isso é o que Jesus fez na cruz. Ele fez muito mais do que uma imagem poderia dar conta. Acrescentando a esses 4, eu iria dizer para nós, 2 Coríntios 5:18 em diante, fala de que na cruz Jesus reconcilia os homens com Deus. Ele diz, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Quando nós proclamamos a cruz de Cristo, seria interessante que nós tivéssemos na mente tudo o que essa imagem, tudo o que a cruz do Calvário carrega em si. Deus estava fazendo mais do que o olho humano consegue abarcar. Ele estava trazendo os homens de volta para si, restabelecendo desde o início a verdadeira identidade do homem, o homem voltando para viver com seu Criador. O inimigo, ele foi destruído. Marcos capítulo 10 vai dizer, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate por muitos. Na cruz, Jesus, ele liberta um grupo de pessoas. Ele recebe a punição dos pecados no seu próprio corpo, ele destrói o poder do inimigo, ele explica o amor do Pai, ele ilustra, ele prova o amor do Pai por nós, quando morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você pregar a próxima vez, ou falar a próxima vez, ou pensar sobre a cruz de Jesus na próxima vez, seja grato, seja absorvido pela ideia de que Deus
estava fazendo algo maior do que a nossa mente consegue abarcar.